perguntinha, vai Assim, lá. as empresas tech estão derretendo. Em termos de preço, já entendemos que fundamentos não são tão preocupantes compartilhar aqui. quanto... o fundamento ele não está tão cagado quanto a queda no preço. Sim. Então, em teoria, ficou mais barato. Ficou mais barato porque taxa de juros está subindo quase que no mundo inteiro por causa do cenário inflacionário e as pessoas acabam saindo da renda variável indo para a renda fixa e porque na hora de fazer valuation, inclusive aqui temos o filho do valuation, na hora de fazer o valuation, de você trazer o fluxo de caixa descontado, você dá uma lascada em termos de preço ou lascou a bike mesmo? Eu acho uma pergunta interessante que falando um pouco mais de economia. Cara, legal. Bom, é muito bom você falar nisso porque quando você olha para uma empresa como Netflix, que não gera fluxo de caixa livre, né? Ou várias outras empresas que começaram e startaram na bolsa agora, o cara não gera EBITDA, o cara não gera fluxo de caixa livre, o cara não gera lucro por ação. Como que você faz valuation de uma empresa dessa, né? E aí, esses dias eu li de um cara de Venture Capital, que é muito legal você talvez analisar essas empresas que recém inauguraram na bolsa como se ela fosse uma startup. E não como se fosse uma empresa de bolsa, né? Então, talvez a gente tenha que analisar as empresas de tecnologia em bolsa como se fosse uma startup. E quando a gente pensa em startup, eu tenho ouvido muito de gestores de fundos de venture capital, o que eles olham em startup, né? Cara, e eles olham fundamento mesmo. Ele olha o fit do produto com o mercado. Ele olha a experiência dos executivos. Ele olha o tanto de vezes que aquele cara teve que pivotar o produto dele para se adequar. Ele olha outra coisa que não é fluxo. O fluxo de caixa é a última coisa, é só para negociar o preço com o cara. A decisão de investimento acontece bem antes, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para um Netflix, talvez... É claro, enfim, vou levar lá em consideração a taxa de juros, mas se eu não tenho fluxo de caixa livre, eu vou aplicar a minha taxa de juros no quê? Entendeu? Então, Sim. nesse caso, o que eu vou olhar? Eu vou pegar uma frase do Pedro, da IP, que a gente esteve conversando com ele. O Pedro é um dos caras que apostaram há um bom tempo na Netflix, há um tempo atrás, e ele disse o seguinte: olha, esse é o momento onde a gestão vai mostrar o valor dela. Cara, é um momento onde o mercado está em pânico, você não tem fluxo de caixa para projetar, você vai confiar em quem? Você vai confiar no cara que está atrás da mesa tocando o business, né? Então, é isso. E quando eu olho para a Netflix, cara, os caras já pivotaram o negócio deles umas 3 vezes. Né? Todo mundo... O cara conseguiu quebrar a Blockbuster. Aí, a hora que ele conseguiu quebrar a Blockbuster alugando o DVD, todo mundo pensou, puta, agora vai gerar caixa. O que o cara falou? Não. Quero crescer. Isso aqui já foi para trás, vamos virar streaming. Aí virou streaming, aí se tornou o maior streaming. Aí agora tá vindo a concorrência. Eles já estão falando, por exemplo, em ser um streaming de game. Também. Eles estão tentando pivotar o negócio de novo. É um business muito mais complexo do que você fazer streaming de vídeos, porque game, você tem que conectar pessoas ao mesmo tempo, a latência. Grandes empresas não conseguiram fazer isso, para falar a verdade. As maiores, Microsoft, Google, não conseguiram fazer o streaming de games dela. Então não é um negócio simples, né? Mas quando eu olho para a gestão, para o Reed Hastings e para os executivos da Netflix, eu falo, velho, os caras já pivotaram esse negócio 3 vezes. E se tornaram líder em todas as vezes que eles fizeram. Então, cara, eu tenho que dar um voto de confiança. Eu tenho que dar um voto de confiança nesse cara. Beleza, é claro que a gente tem o valuation, na nossa opinião. Os valuation das techs estão baratas. Eu tive uma aula com o professor Shaikat Chaduri. Manda um abraço pra ele. É meu tio. Tio, obrigado, viu, pela palestra. Muito bom. Não, lá no Vale do Silício eu me senti em casa, sinceramente, porque é todo mundo indiano, né? Você vai na Dell, os técnicos são indianos, o professor é indiano. Mas uma coisa que ele falou que me chamou muita atenção na palestra dele... Por que você tá rindo, filho? Eu te amo, cara, isso é muito bom. Porque ele falou que é muito legal, que uma vantagem competitiva das grandes é que elas têm 2 coisas que as pequenas não têm. Eu acho que isso é uma vantagem competitiva em momentos de estresse de mercado. Que elas têm escala e fluxo de caixa. É isso. Netflix começou a fazer... Então, o que a Thaísa... O que a Thaísa falou tem a ver, porque, olha que engraçado, o ano passado foi o primeiro ano que o Netflix gerou fluxo de caixa positivo. Ou seja, os caras falaram, eles já sabiam o que ia acontecer, diminuiu o ritmo, agora o mercado não está olhando mais para crescimento, o mercado vai olhar para dinheiro no caixa. Então a gente vai reduzir, gerar dinheiro, porque o negócio deles é lucrativo, as margens do business são boas. Eles só não estavam priorizando isso. Não era o foco. Não era o foco. Não era o foco. Vamos priorizar isso, vamos gerar caixa. Só que é isso. Eles já são 220 milhões. Depois vem a Disney com 100 e poucos milhões.
O resto, cara, tem 20, 40 milhões. Eles têm 10 vezes a escala, 20 vezes a escala dos outros concorrentes. Então, eles têm uma vantagem competitiva que eles já são uma empresa que gera fluxo de caixa e eles já são uma empresa que tem uma escala absurda. Então, quando eu olho para Google, Meta, Apple, Netflix, eu vejo que hoje eles estão mais atrativos do que alguns anos atrás. Porque, para mim, Matheus, no longo prazo, a perspectiva não muda. Tá? Tanto que Disney, por exemplo, tá um cenário ruim, eles mantiveram a meta deles de usuários no stream para 2024. Olha, a gente vai manter a meta de 260 milhões de assinantes no nosso stream para 2024. Se a gestão não está se intimidando, né? Cara, eu vou confiar nesse cara. É que tá tendo um pânico na bolsa, né? Que às vezes não é o que tá acontecendo dentro da empresa, né? É isso. Então, se o cara tá mantendo o guidance dele, então nada muda pro longo prazo. Se estruturalmente a gestão não tá vendendo uma mudança, para que eu vou entrar em pânico, né? Então, para mim, hoje, essas big techs se tornam mais atrativas do que talvez em 2020, eu tô 2021. quase pausando aqui o episódio comprando ações da Netflix. Ele abriu o home broker. Eu já abri o home broker aqui, porra. Eu já abri, porque o que você tá falando é que panicou, o preço caiu. O fundamento tá maravilhoso. atrativo. Teve muita chamada de fundo vendendo, né? Teve um fundo, né, que vendeu 400 milhões das ações da Netflix. Sim. E agora o preço tá muito melhor, né? Sim. Você quer falar alguma coisa? Tem um dos princípios. Eu acho que essa questão da gestão, ela é a chave de tudo. Assim, é o quanto você de fato confia na gestão daquela empresa e do quanto ela é resiliente para passar pelas crises, porque as crises vão acontecer, é cíclico, né? Vai acontecer em algum momento de novo. E essa bolha, entre aspas, né, que depois a gente, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre a diferença da bolha dos anos 2000, que foi completamente diferente. Isso é importante. Anota aí, Charles, você que é um cara mais organizado. Porque um dos princípios da Netflix é poucos e bons. Ou seja, ela sempre teve uma ideia de fazer muito com pouco. Com poucas pessoas, com pouco recurso. Enxutona. Então, ela sempre foi muito enxuta. Então, ela consegue resultados incríveis, às vezes com muito menos pessoas do que outras empresas conseguem com muito mais gente. Então, os princípios básicos da gestão da empresa em si, ele também influencia nos resultados. E aí eu só queria trazer um exemplo do Airbnb, né? O Airbnb passou por uma situação super complicada no segundo trimestre de 2020, se não me engano. Sim, porque, o negócio lá fechou Pandemia, tudo, né? E tudo mais. Só que, poxa, eu vi uma entrevista do Brian, que é o CEO, que foi muito legal. Ele falou do desespero, eles tiveram que demitir uma porrada de gente e tudo mais. Mas uma das coisas mais interessantes é que eles sobreviveram muito bem à pandemia. Sim. Mesmo sendo algo que as pessoas consideram algo de turismo e tudo mais. Por quê? Porque eles começaram a ver que existia uma mudança de comportamento que eles continuavam atendendo. Ou seja, tem vários gráficos que eles mesmos mostraram do tipo... As pessoas começaram a ir para mais próximo. Eles até falaram assim, as pessoas descobriram que tem mais do que 10 cidades no mundo para viajar. Então as pessoas começaram a ir para locais mais próximos. Por conta do home office, as pessoas começaram a pegar estadias com mais de 28 dias, que era uma coisa que, tipo, era uma proporção muito menor de pessoas que pegavam tanto tempo em outro local. Enfim, então eles foram conforme a inteligência da gestão deles, da inteligência artificial e da tecnologia, fez com que eles entendessem que, beleza, a gente continua tendo um mercado, a gente só tem um comportamento distinto, mas a gente continua sendo a solução para uma dor.